Olá novamente, continuamos então dando seguimento à nossa reflexão sobre o texto da Bell Hooks. Vou pegar o gancho de uma coisa que eu disse no final do vídeo anterior, de como, na verdade, as ideias que ela coloca são de fácil assimilação no nível intelectual, mas apresentam um grande desafio pessoal, um grande desafio emocional. Porque ela nos leva, as ideias da Bell Hooks nos levam a tentar compreender e a tentar enfrentar os nossos próprios medos, os nossos próprios preconceitos e as nossas próprias parcialidades. E isso, naturalmente, não é fácil de fazer, todos nós temos as nossas parcialidades e somos humanos, tudo bem com isso. O importante é conseguir reconhecer. E o principal ponto que eu quero levantar nesse momento da aula é que dificilmente esse reconhecimento e essa percepção, esse enfrentamento dos nossos limites, dos nossos medos e preconceitos, dificilmente isso vai acontecer sem algum grau ou algum tipo de teoria ou de teorização. E essa questão eu acho fundamental, por isso eu resolvi dedicar esse momento inteiro dessa aula para pensar nisso. Uma questão muito importante para questões que demandam reflexões profundas sobre valores sociais, sobre práticas sociais já estabelecidas e que sejam injustas e excludentes, como muitas que existem por aí, e é muito importante enfatizar esse ponto, não há empoderamento possível sem teoria, sem algum nível, pelo menos um pouco de teoria ou de teorização. E aí as reflexões que eu quero levantar a seguir vão girar em torno dessa ideia. Vou começar dando um exemplo bastante simples, bastante claro, que é a questão do feminismo. Hoje muito se fala em feminismo nas redes sociais, nos diversos meios de comunicação, e a gente percebe mulheres, meninas, não apenas, homens também, mas é perceptível, eu acho, como pessoas muito jovens, às vezes adolescentes, conseguem citar, mencionar e utilizar conceitos teóricos um tanto sofisticados até, eu diria, como, por exemplo, o conceito de lugar de fala, que aparece aí toda hora e que é uma novidade. Não o conceito em si, mas o uso amplo desse conceito por pessoas que não necessariamente aprenderam esse conceito na sua universidade. O conceito circula no Facebook, circula no Twitter, circula no Instagram. Mas a gente pode dizer, alguém pode me dizer, mas nem sempre esse conceito é usado da melhor forma possível, nem sempre ele é usado com precisão e exatidão. E, claro, eu vou concordar. De fato, ele nem sempre é usado. Mas o que importa para esse momento, para esse argumento que eu quero desenvolver aqui, é que ele é usado. Ele é um conceito teórico que pulou da teoria para a vida das pessoas, para a vida de muitas pessoas. E isso é muito importante para a compreensão disso que eu quero desenvolver aqui. Eu gostaria de dar um exemplo pessoal também, que não é uma coisa que eu faço com muita frequência, mas que eu acho que cabe nesse momento, que foi a experiência de leitura que eu tive com esse livrinho aqui, um livro que vocês podem ver, é bastante fininho, pesa menos de 100 gramas, se chama As Identidades Culturais na Pós-Modernidade, que eu li há muitos anos atrás. E foi um dos primeiros livros teóricos que eu li de capa a capa e que eu me dediquei para entender profundamente, e realmente ele teve um impacto
muito significativo na minha vida prática, no meu entendimento de mim mesma e de situações da minha vida prática. Foi a partir desse livro, não apenas, né, obviamente, as coisas não acontecem de forma isolada, mas foi principalmente a partir desse livro que eu me tornei, com muita clareza, eu me tornei mulher, como diz a Simone de Beauvoir. Eu me tornei também, a partir dessa leitura, latino-americana, de uma forma muito clara, que não existia na minha vida antes. Eu me tornei brasileira, de uma forma muito clara para mim. Eu me tornei proletária, de uma forma gritantemente clara para mim. Eu já suspeitava que eu era proletária antes desse livro, obviamente, mas eu não tinha uma coisa muito importante. Eu não tinha um vocabulário crítico no qual me expressar. Aliás, eu não tinha um vocabulário crítico nem no qual eu pudesse pensar. E esse livro foi um dos primeiros que me ofereceu esse vocabulário crítico, a partir do qual eu pude pensar e me expressar e questionar a mim mesma e as situações nas quais eu vivia e vivo ainda, né? Mas aí alguém pode me perguntar, ok, muito bonito, muito legal, mas como eu vou fazer na escola? Não vou levar o Stuart Hall lá para os meus alunos do ensino fundamental. Não, você não vai, não necessariamente. Você vai levar um texto teórico lá para os seus alunos, fazer com que eles leiam. Não é isso. Eu faço a seguinte pergunta para reflexão. Para quem é professor, professora, seja de inglês, seja de português, seja professor de literatura, ou mesmo professor de língua, né? Língua materna e língua estrangeira. Em algum momento, você já usou em sala de aula com seus alunos termos como personagem, narrador, narração, prosa ou poesia? Você já usou alguns termos? Alguns desses termos, né? Você vai me dizer sim ou não. Se você já usou esses termos, então veja que você já está trabalhando na sala de aula com teoria literária. Apesar de ser termos hoje praticamente de uso corrente, eles são termos que são sim oriundos da teoria literária. Se você me disser que não usei esses termos, nunca usei em sala de aula, tudo bem. Veja que você é perfeitamente capaz de usar esses termos advindos da teoria literária, são termos acessíveis, que não há motivo para que você não consiga trabalhar com esses termos. Seus alunos vão conseguir fazer leituras e interpretações a partir desses termos, né, que são bastante comuns. Mas para quê? Para que eu vou usar teoria com os meus alunos? Para que eu vou me ocupar de ensinar esses termos e outros termos, né? Vou apresentar três motivos, três de muitos possíveis motivos que eu acho que são relevantes aqui. Número um é isso que eu falei agora há pouco em relação ao livro do Stuart Hall. É importante trabalhar com essa teoria e com esses termos para que esses alunos, para que os seus alunos tenham ou possam adquirir um vocabulário crítico no qual eles possam pensar e no qual eles possam se expressar. Primeiro em níveis bastante simples, falando de personagens literários, de narradores literários, e aos poucos, conforme vão amadurecendo intelectualmente e emocionalmente, eles conseguem transpor esses conceitos para situações para fora dos livros, né? Em segundo lugar, a partir do conhecimento desses termos e da reflexão a respeito desses termos, os seus alunos podem também aprofundar leituras, eles podem fazer interpretações que eles não fariam
caso não conhecesse esses termos. Claro que eu estou falando desses termos porque esses são bastante comuns, mas você pode também introduzir uma série de outros termos que não são estranhos à vida escolar e que nem sempre a gente percebe que são oriundos da teoria literária. Mas são termos que permitem fazer interpretações que provavelmente não seriam feitas sem esses termos. E para além das interpretações textuais, esses termos permitem também que os alunos reflitam sobre experiências. Sim, experiências pessoais. Vou dar um exemplo bastante prático, bastante simples. O conceito de ponto de vista do narrador. Conceito simples, claro, nenhum desses conceitos é completamente simples, né? Mas é um conceito que pode ser trabalhado em sala de aula. Se eu aluno, conheço esse conceito, experimentei brincar de entender e perceber como isso funciona dentro de uma história, dentro de outra história, eu posso refletir também sobre como as histórias são contadas. Eu começo a refletir sobre as histórias literárias, aquelas histórias que eu leio na escola, que a professora leva, que o professor sugere, e a partir disso eu posso começar a refletir também sobre outras histórias. Eu posso começar a refletir também sobre as histórias que são contadas no jornal, na televisão, nos outros meios de comunicação. E eu posso me colocar certas perguntas. Eu posso me perguntar, e o meu ponto de vista? O meu ponto de vista está representado nessa história, ou nessas histórias, ou nas histórias que eu normalmente tenho acesso? Tal história que estão me contando em algum dado contexto, qual ponto de vista está presente aí nessa história? E ainda num nível um pouquinho mais sofisticado, a quem serve esse ponto de vista? Veja que nenhum aluno vai sair fazendo esses questionamentos todos simplesmente porque um dia o professor falou do ponto de vista do narrador. Mas se o aluno não conhecer esse conceito e essa ideia, se ele não tiver experimentado com essa ideia em textos em sala de aula, ele provavelmente não vai fazer essa reflexão em outros textos e em outros contextos, né? Então, eu acredito que esses conceitos desse tipo, oriundos da teoria literária, são bastante valiosos. O terceiro motivo também os alunos que forem seguir adiante na sua vida escolar, por exemplo, os alunos que forem prestar o Enem, por exemplo, muito provavelmente vão precisar ter um domínio, ainda que seja básico, desses e de vários outros termos. Eu vou deixar na descrição desse vídeo aqui, a referência de um texto da Regina Zilberman, uma outra grande pensadora da educação brasileira, um texto em que ela faz uma análise muito interessante de algumas provas do Enem, no sentido de mostrar nessas provas a presença notável da teoria da literatura. Portanto, é naturalmente muito importante que os alunos estejam preparados para enfrentar esse tipo de questão, né, esse tipo de reflexão, para que consigam seguir adiante nas suas vidas escolares. Mas tudo bem, a partir disso, o que diz a Bell Hooks e que história é essa de teoria como lugar de cura, né? Espero que já esteja estabelecido que a teoria funciona como um lugar de empoderamento. E esse empoderamento é que vai posteriormente, ou que pode, tem todo o potencial, pelo menos, de se transmutar em cura, né? Ou pelo menos algum tipo de cura para alguns tipos
de mágoas e dores, que é sobre isso que eu passo a falar a partir de agora. A Bell Hooks considera a teoria como uma prática libertadora, e eu obviamente concordo com ela, né? Como que ela faz isso? Em primeiro lugar, é muito importante a gente se perguntar rapidamente, de uma forma bem acessível, o que é teoria? Porque muito frequentemente, como eu já falei no outro vídeo, a gente pensa em teoria como aqueles textos dificílimos, aqueles conceitos complicadíssimos, que para conseguir entender um conceito de um livro a gente tem que ter lido outros 38 livros e é sempre muito difícil. E isso é teoria, claro, mas teoria não é só isso. Teoria é muito mais e pode existir em muitos outros níveis de pensamento e de formação. A Bell Hooks coloca no livro dela 3 formas que eu gosto muito de entender o que é teoria e o que é teorização, né? Ela coloca então que a teoria é um processo de pensamento e de crítica. A teoria é também o entendimento daquilo que acontece dentro e fora de mim, ou seja, nos aspectos emocionais e psicológicos dentro de mim, mas também em aspectos sociais e políticos fora de mim. O processo de entender isso tudo é um processo teórico, um processo de teorização. E ela coloca também, e isso é o que eu acho mais bonito de tudo, que a teoria funciona também como uma forma de eu descobrir o meu lugar no mundo. Voltando ao exemplo do Stuart Hall, foi isso que esse livro e que muitos outros livros fizeram por mim e continuam fazendo. Então eu naturalmente endosso esse posicionamento da Bell Hooks como muito valioso. E eu gostaria de fazer a leitura de uma das 2 citações do livro dela que eu gostaria de fazer para esse momento da nossa aula. Diz ela o seguinte: vivendo na infância, sem ter a sensação de um lar, encontrei refúgio na teorização, em entender o que estava acontecendo. Encontrei um lugar onde eu podia ser diferente. Essa experiência vivida de pensamento crítico, de reflexão e análise, se tornou um lugar onde eu trabalhava para explicar minha mágoa e fazê-la ir embora. Fundamentalmente, essa experiência me ensinou que a teoria pode ser um lugar de cura. Um lugar de cura que se estabelece a partir desse entendimento, a partir do entendimento do o que eu sou, o que está acontecendo. Esse entendimento é muito poderoso e oferece aí inúmeras possibilidades de lidar com muitas dores do dia a dia, sem falar naturalmente de todo o desenvolvimento intelectual que isso propicia. Agora, um outro aspecto muito importante desse pensamento da Bell Hooks e que já vem explícito nessa citação que eu acabei de ler, é uma questão fundamental, que é a ideia da inseparabilidade entre teoria e prática, que é uma questão muito sensível. A própria Bell Hooks coloca que isso que a gente costuma entender como uma dicotomia, a dicotomia teoria e prática, é falsa e não é uma dicotomia. Quando a teoria se separa da prática, algo deu errado. Não é para ser assim, não precisa ser assim. Veja que estou aqui comentando de algumas teorias bastante sofisticadas, teorias de identidade, como é o caso do Stuart Hall, teorias de educação, pedagogia, como é o caso da própria Bell Hooks, feminismo, já mencionei também. Mas a verdade é que, de experiência própria, eu posso dizer que eu aprendi muito sobre a vida, sobre mim mesmo, com teoria literária em nível introdutório, com
com esses conceitos de narrador, de personagem, de ponto de vista, a verdade é que a gente pode aprender muito. Uma ideia também muito importante que a Bell Hooks coloca é que, naturalmente, esse processo de cura não acontece simplesmente porque a gente estudou um texto teórico ou porque a gente veio a conhecer um conceito teórico. A nossa reflexão teórica, o nosso pensamento crítico e a teorização precisa ser dirigido para essa cura, que vem do entendimento do que eu sou e da onde eu estou no mundo. Então, esse pode ser um papel muito importante do professor, de tentar direcionar a teorização que é feita, as reflexões, os questionamentos que são feitos com alunos em salas de aula, em contextos educacionais, para esse entendimento. Isso pode ser feito, sim, em muitos níveis. Isso não precisa estar restrito à graduação, à pós-graduação. Isso pode ser feito na escola, em ensino fundamental e ensino médio. Mas a gente pode pensar, como é que na aula de inglês, por exemplo, como é que eu vou trabalhar com personagem, com ponto de vista? Eu vou fazer os meus alunos lerem contos, lerem romances? Isso é complicado? Como é que eles vão ler? Vão ler em inglês? E eu entendo que essas perguntas são muito válidas, muito importantes, e tenho a satisfação de dizer que não apenas é possível fazer isso na aula de inglês da escola pública, como vocês vão ter nas próximas aulas com as minhas colegas exemplos muito legais de como fazer isso. Então, aguardem que vem por aí coisas muito, muito interessantes. E lembrem, da próxima vez que vocês tiverem que ler aquele texto teórico bem cabeludo, lembrem de todo o potencial libertador que ele pode ter. Para concluir, então, eu quero deixar duas reflexões. A primeira, a teoria, a teorização nesse caso, sinônimo de processo de pensamento crítico. E como tal, ela ou deveria ser um direito universal. A própria Bell Hooks, coloca que o campo da teoria e da teoria literária, especificamente dentro das universidades, tem sido muito elitista. E ela destaca como estudos minoritários, como estudos culturais, estudos de identidade, de sexualidade, o próprio feminismo, como esses estudos têm sido acusados de ser pouco teóricos, de não teorizar suficientemente. E por isso, esses estudos às vezes não conseguem encontrar um lugar de destaque dentro da academia, dentro das universidades. Por isso, então, é fundamental que a gente se dedique, enquanto educadores, ao pensamento teórico e que a gente procure, encontre formas possíveis de levar esse pensamento teórico para a nossa sala de aula, da forma que for possível, da forma que você, professor, você, professora, conseguir encontrar de fazer isso com os seus alunos. E aqui eu trago, então, mais uma última citação desse momento, da Bell Hooks. Ela diz o seguinte sobre a não valorização da teoria, do pensamento teórico. O desprezo e a desconsideração pela teoria solapam a luta coletiva de resistência à opressão e à exploração. Vejam então que acho que frente a uma situação dessas resta pouco a dizer. E aí eu entro no meu segundo ponto da conclusão. Nós vivemos hoje, 2020, numa época de recusa ao pensamento e à reflexão crítica. A gente vive uma época de opiniões baseadas em ódio, em preconceito e ignorância. E a gente vê exemplos
de figuras públicas, às vezes, se orgulhando da sua ignorância e dos seus preconceitos. E a gente vive uma época de muito retrocesso, muitos retrocessos no plural, em relação à aceitação de diferenças, de diferentes identidades, de diferentes formas de existir no mundo. Parece haver todo um esforço por negar os avanços recentes que nós como sociedade conseguimos em relação à aceitação das minorias. A teorização e o pensamento crítico são mais necessários hoje do que eles jamais foram em qualquer momento. Lembrem, volto àquilo que eu falei no momento. Não há resistência, não há empoderamento possível sem algum grau de teoria. E eu acho que a teoria literária, o pensamento teórico, para nós hoje, funciona como uma luz no meio desse obscurantismo todo em que estamos vivendo. E ela é uma arma tão poderosa contra sistemas estabelecidos de dominação e de opressão, que aqueles que estão interessados em manter esses sistemas ativos, em manter esses sistemas intactos, são, não apenas hoje, isso já é uma coisa que vem sido historicamente construída. Essas pessoas são as que estão interessadas em desmerecer a teoria, a teorização, o pensamento teórico. Não façamos nós essa mesma coisa. Acho que muito importante a gente, que eu falei no começo, né, pensar na nossa própria prática. Então, vamos abrir o nosso coração e guardar um espaço aqui para a teoria e para o pensamento teórico. E aqui já fica o gancho para o próximo momento da aula, que vai ser o momento de falar sobre amor e outras questões. Até logo!